Breno Monsef, fala do Vasco, cara. Vamos lá, sobre o Marlon Freitas, o Vasco voltou a fazer a oferta que havia feito inicialmente, né? A 777 teria concordado em oferecer 3 milhões de euros, que daí 16 milhões de reais para a contratação do Marlon Freitas. Esse valor, a gente vai lembrar bem, há, 4 semanas, era o valor mínimo com o qual o Botafogo, apenas com esse que o Botafogo topava conversar sobre o Marlon Freitas, porque se não houvesse esse valor, o Botafogo não liberaria o atleta. O Vasco até pensou na época em buscar o Marlon Freitas por empréstimo, o Botafogo não quis. Nesse momento, o Vasco esbarra em John Textor, que não quer liberar o Marlon Freitas, enxerga no jogador alguém importante para o elenco, mas o Vasco deve de fato bancar essa proposta de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais pelo Marlon Freitas. Sobre o Meia Martínez, do América Mineiro, Vasco próximo do acerto. A 777 também teria liberado já o jogador e quem está negociando pessoalmente é o CEO Lúcio Barbosa, o CEO da Vasco SAF. Então o Meia Martínez, né, Manuel Martínez do América Mineiro, próximo de fechar com o Vasco, sendo mais um reforço nessa janela interna. Ao mesmo tempo que seguem as conversas pelo Kaique Silva, volante do Juventude, seria um nome aí também para compor elenco, é uma posição carente. O Ramon Dias tem pedido reforços para a posição de primeiro volante, de jogador de meio de campo. Esses nomes poderiam fazer essa função, a gente sempre lembra, depois da perda do Jair e do Paulinho por lesão. Então, o nome da vez é o Marlon Freitas, o Martínez também próximo de um acerto e o Kaique como um plano B, mas o Vasco também seguindo nas conversas. Essas as informações do meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. O fato é que o Vasco realmente precisa se reforçar. O Marlon Freitas seria uma boa, porque o Marlon Freitas tá meio queimado com a torcida do Botafogo, né, Léo? Eu acho que é uma boa, Azevedo, porque o primeiro volante do Vasco é o Zé Gabriel. É um jogador que já tá queimado com o torcedor. O Jair tá fora de combate. O Jair teve problema no joelho lá naquele clássico contra o Flamengo, então precisa de uma opção. E mais do que uma opção diferente daquela projetada pela 777, de jogadores que são revelações ou que tem um futuro pela frente. Como disse o Ramon Dias, um jogador pronto. O Marlon Freitas, ele teve números interessantes e acaba sendo um bom negócio para todo mundo, porque o Botafogo conseguiu ele de graça. Vai conseguir um retorno financeiro pelo jogador que tem um novo ambiente. Depois de tudo que ele viveu no ano passado, por conta de um frame retirado dele, dando uma piscada pra câmera, na verdade, atendendo uma orientação que foi passada pra ele, então uma mudança de ares também pode ser boa pra ele. Sobre o Martínez, né, cara, 29 anos de idade, jogador que fez um campeonato que foi legal pelo América Mineiro, se livrou daquele aspecto do rebaixamento, de ser um time que esteve na parte de baixo da tabela de classificação e pode ser uma opção interessante também para esse setor de meio de campo para fazer o Vasco jogar. Outro jogador que chega um pouquinho mais pronto em relação às demais apostas que o Vasco fez nessa janela de início de ano, Azevedo. Bom, pelo menos o Vasco tá se mexendo para reforçar, agora vamos ver se isso vai dar resultado na prática, né? Dentro de campo, com o trabalho do Ramon Dias. Vamos lá, eu já vou destacar o Galdames, que além dos treinos dessa espécie de intertemporada do Vasco, o Galdames também está passando por atividades extras para fortalecer e recuperar a parte física, porque ele está sofrendo com desgaste pela sequência de jogos do Vasco, porque do meio pro final, na verdade, do ano passado, o Galdames só jogou 4 partidas. De 2022, da metade de 22 até o início de 24, em um ano e meio, ele só atuou em 25 partidas. E no Vasco, desde que ele chegou, já foram 9. Com 2 gols e 3 assistências, em todos como titular. Uma média de 75 minutos em campo. Mais especificamente na final do Carioca, ou nas finais do Carioca, ele atuou pouco, porque teve problemas na parte física. E aí foi agora submetido a essa sequência de treinos intensivos. É um chileno de 27 anos, Pablo Galdames, é da base do União Espanhola, veio pro futebol do Vélez Sarsfield em 2019 e aí foi pra Europa em 21, mas sem grandes oportunidades. E aí ele foi pro Vasco com uma oportunidade pro Vasco e pra 777 de valorizar o jogador, né? E até então ele só foi titular com o técnico Ramon Dias. Então é alguém importante já nesse elenco cruzmaltino, pelos números a gente vê isso, né? Mas o Galdames sofrendo com a questão física, já que no ano passado pouco jogou e agora é titular absoluto do Vasco. A gente vai seguir acompanhando, já que esse meio de campo do Vasco tá problemático, né? O time ainda buscando mais reforços. E a ideia é não perder ninguém. O Galdames seguindo nesse intensivão, o chileno, meu parceiro Bruno Cantarelli. Chegou com uma impressão muito boa nos jogos decisivos, deixou uma impressão muito ruim o Galdames, né? Cara, o próprio Breno trouxe essa informação
a quantidade de jogos é muito diferente, né? Ele não era a primeira opção nos times que ele jogava no futebol europeu, então ele não jogava com tanta frequência assim. Aí ele vem pro Vasco para jogar 2 jogos por semana. É óbvio que ele vai sentir a parte física. Tem que contar que ele vem pro Vasco também para não ser a primeira opção. O Vasco tinha Jair e Paulinho, e os 2 não vão voltar tão cedo. Então ele se tornou um titular por uma questão de necessidade. Eu ainda tenho esperança, acho que ele pode ser muito útil sim pro time do Vasco, mas tem que ter paciência, né? Um jogador que vem de fora, ainda tá se adaptando ao futebol brasileiro, causou uma boa impressão nos primeiros jogos, porque enfrentou também adversários muito fracos, né? Quando o campeonato avançou para as fases mais decisivas, ele teve mais dificuldade. De repente, agora tendo uma pré-temporada, ele consegue desempenhar o futebol que a gente já viu que ele é capaz de desempenhar.